Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar num período, assim, fundamental e cheio de tensão na história cristã. Com certeza. Sabe, tem aquela frase de Jesus a Nicodemos que sempre me vem à mente quando penso nesses primeiros tempos, né? O vento sopra onde quer. Você escuta, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Uhum. Assim acontece com quem nasce do Espírito. Acho que isso captura muito bem a energia inicial, sabe? A liberdade, aquela ação meio imprevisível do Espírito Santo. É uma imagem poderosa mesmo, mas claro, como em todo movimento que cresce, essa liberdade toda logo começou a esbarrar na necessidade de alguma ordem, né? Alguma estrutura. Essa tensão é um fio condutor na história da igreja, não tem jeito. E é justamente essa dinâmica que a gente vai investigar hoje. Vamos usar como base uns trechos do livro História do Cristianismo, do Bruce Shelley, sabe? Especialmente o capítulo Escola para Pecadores. Ótimo. O nosso foco vai ser a evolução da liderança e principalmente da disciplina na igreja ali no século II e III. E o ponto central foi uma questão que deu o que falar. O que fazer quando um cristão, já batizado e tudo, cometia um pecado grave? Nossa, imagina o debate. Exato. A resposta para essa pergunta não só dividiu comunidades, como acabou assim redefinindo a própria estrutura da igreja, sabe? Deu um poder imenso para os bispos. Então, a nossa missão aqui hoje é tentar entender como esses desafios internos, tipo as heresias, mas principalmente essa crise sobre o pecado depois do batismo, levaram a mudanças tão profundas na organização e até na teologia da igreja primitiva. Isso. É um caminho fascinante, que vai daquele fervor inicial, sabe, guiado pelo Espírito, até a consolidação de um poder episcopal mais centralizado, com funções bem definidas. Para entender essa jornada, acho que a gente tem que começar pelo começo mesmo, né? Como era a experiência cristã no início? No comecinho, ser cristão era ter experimentado o novo nascimento pelo Espírito Santo. Era algo vivencial. Paulo mesmo diz lá em Romanos 8, né? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Ponto. Bem direto. E o batismo era o sinal externo, público, e o meio pelo qual se recebia o perdão dos pecados e o dom do Espírito. Tá lá na pregação de Pedro em Atos 2, logo depois do Pentecostes. Parece um esquema claro, né? Arrependimento, batismo, perdão, vida nova no Espírito. Simples. Na teoria. Pois é, mas a vida real sempre complica. A pergunta que não queria calar logo apareceu. E se essa pessoa renascida, perdoada, caísse num pecado grave? A gente tá falando de coisas sérias pra época, né? Muito sérias. Adultério, homicídio, ou talvez o pior de todos para eles. Renegar a fé sob ameaça, a apostasia. E aí? Tinha volta pra essa pessoa dentro da comunidade? Essa questão virou o grande nó dos séculos II e III, pelo visto. Girou centro do debate. E nesse clima de preocupação moral, surgiram figuras como Montano, lá na Ásia Menor, mais ou menos em meados do século II. Ele e as seguidoras dele, Priscila e Maximila, diziam que recebiam novas profecias, direto do Espírito Santo. E acusavam as igrejas mais estabelecidas de frouxidão moral, sabe? De terem entristecido o Espírito. Pregavam um rigorismo extremo, jejuns pesados, o fim do mundo estava chegando, aquele tipo de coisa. Então o montanismo funcionou meio que ao contrário. Tipo, ao ser rejeitado pela maioria por causa dos excessos, acabou forçando a igreja oficial a se definir melhor, a definir a doutrina, os limites e, crucialmente, a estrutura de liderança. Exatamente isso. Diante do que eles viam como um carisma meio descontrolado, que dividia, a igreja tendeu a reforçar o lado mais institucional. E falando em liderança, no começo era bem diferente. Como assim? Ela fazia milagres. Uma liderança bem carismática, né? Como Paulo fala em Coríntios. Isso, 1 Coríntios 12. Muitos desses líderes nem ficavam num lugar só, eram itinerantes. Ah, mas tinha também uma estrutura local se formando, né? Lembro que Paulo se preocupava com isso nas igrejas que ele fundava. Sim, sim. Ao mesmo tempo que tinha essa liderança carismática e itinerante, o Paulo e outros apóstolos começaram a estabelecer líderes residentes para cuidar das congregações locais no dia a dia, sabe? E quem eram esses líderes? Eram os presbíteros, que quer dizer anciãos,
E também eram chamados de bispos, supervisores ou pastores. Eles ensinavam, cuidavam do culto, da disciplina, e tinham os diáconos para ajudar, mas nas questões práticas, caridade. E no início, presbítero e bispo eram a mesma coisa. Parece que sim. Os termos eram usados de forma meio intercambiável para descrever esse grupo de líderes que atuava junto, em cada localidade. Um colegiado, né? Mas essa liderança em grupo não durou muito em todo lugar, né? Logo ali na virada do século I para o II, já aparece uma figura como Inácio de Antioquia defendendo outra coisa. Exato. O Inácio, enquanto viajava para Roma para ser martirizado, lá por 110 depois de Cristo, escreveu várias cartas. E nelas ele defende com unhas e dentes um modelo bem mais hierárquico. Um único bispo mandando em cada igreja local. Um só. Um só. E abaixo dele um conselho de presbíteros e os diáconos. Para o Inácio isso não era só organização, era tipo o reflexo da ordem do céu, o canal de Deus para a unidade e para a graça na igreja. Nossa, Ele chega a dizer uma frase famosa: onde está o bispo, aí esteja a multidão, assim como onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. que afirmação forte. E o que levou essa mudança para o episcopado monárquico, esse governo de um bispo só por cidade? Foi só a teologia do Inácio ou teve coisa prática envolvida? Com certeza teve muita coisa prática ajudando a fortalecer esse modelo. Embora não tenha sido da noite para o dia, sabe? Alexandria, por exemplo, que era uma cidade super importante, só foi ter bispo único lá por 180 depois de Cristo. Demorou um pouco, então. Sim, mas pensa na logística. Ter uma pessoa central facilitava tudo. A comunicação com outras igrejas, administrar o dinheiro para ajudar os pobres, que era uma função essencial, organizar a defesa contra as heresias que começavam a aparecer Faz sentido. e, principalmente, presidir a celebração da Ceia do Senhor, a Eucaristia, que era vista como o coração da vida da comunidade. Imagino que essa luta contra as heresias, tipo o gnosticismo que você já mencionou, deve ter sido um empurrão e tanto para essa centralização. O gnosticismo parecia tão etéreo, baseado em mestres secretos. Sem dúvida. Foi talvez um dos motores mais fortes. Os gnósticos, com suas várias escolas, diziam ter uma gnosis, um conhecimento secreto que Jesus teria passado só para alguns escolhidos, e formavam uma cadeia de mestres paralela à igreja visível. E como a igreja combateu isso? A resposta da igreja, que se via como católica, ou seja, universal e ortodoxa, foi justamente o contrário: enfatizar o caráter público, aberto do ensino cristão, resumido na chamada regra de fé. A regra de fé, tipo um resumo do essencial que todo mundo conhecia. É isso. Exatamente. Um esboço do credo, ensinado publicamente para quem ia ser batizado, e, o ponto-chave, a igreja argumentou que a garantia da verdade desse ensino público estava na sucessão apostólica dos bispos. Ah, a famosa sucessão apostólica. Isso. Gente como Egésipo, Irineu de Leão, Tertuliano, eles se dedicaram a fazer listas de bispos principalmente nas igrejas fundadas pelos apóstolos, tipo Roma, Antioquia, Éfeso. A ideia era traçar uma linha direta, sem quebra, desde os apóstolos até os bispos da época deles. E qual era a lógica? A lógica era: quem garante a doutrina certa? Os sucessores daqueles que andaram com Jesus e receberam a missão dele e que ensinam isso publicamente, não uns mestres aí com segredos estranhos. Entendi. Uma estratégia de defesa bem eficaz. Mas essa ascensão do poder do bispo, por mais justificada que parecesse na hora, deve ter gerado perguntas, né? Como é que viram essa mudança? Foi algo natural, talvez guiado pelo espírito, ou foi um desvio do modelo original, mais livre, mais carismático? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E ela ecoa até hoje, dividindo as tradições cristãs. Se a gente simplificar muito, dá para ver umas 3 visões principais sobre essa evolução. Quais seriam? A primeira vê isso como um afastamento, talvez até um erro, um pecado, em relação ao padrão do Novo Testamento, e que precisaria ser corrigido, revertido. Essa visão inspira muitos movimentos que querem restaurar a igreja primitiva. Entendi. E a segunda? A segunda diz que a igreja estava só usando sua liberdade para se adaptar. As circunstâncias mudaram, as necessidades também. A estrutura não seria sagrada, poderia e deveria mudar com o tempo.
É uma visão mais comum em tradições que valorizam a adaptação cultural à flexibilidade. E a terceira visão? A terceira, que é a visão clássica das igrejas católica e ortodoxa, diz que essas mudanças não foram só humanas ou adaptação, foram guiadas pelo próprio Espírito Santo. Então, o desenvolvimento da estrutura com bispos e outros pontos da doutrina seria normativo, um padrão de Deus para a igreja ao longo do tempo. A história aqui é vista como palco da ação contínua de Deus. Nossa, são visões bem diferentes mesmo. E que moldam igrejas até hoje. Mas vamos voltar para aquela questão moral que virou o centro de tudo. No comecinho, a exigência ética era altíssima, certo? Pecados graves como imoralidade, homicídio, apostasia, levavam à exclusão da comunidade. Sim, o padrão era muito alto. Eles acreditavam que Deus podia perdoar, claro, na sua misericórdia, mas a comunidade aqui na Terra praticava essa disciplina rigorosa. Exclusão. E ser excluído da comunhão, especialmente da Eucaristia, que o Inácio chamou de remédio da imortalidade, era visto como algo terrível, que podia até colocar a salvação em risco. E a vida deles era um argumento, né? Com certeza, a vida transformada dos cristãos era um dos argumentos mais fortes deles na defesa da fé. Justino Mártir, Atenágoras, até a gente de fora, como Plínio Jovem, comentava sobre a moralidade deles. E o testemunho dos mártires, a coragem deles na morte era, uau, aquilo atraía muita gente. Só que parece que essa moral coletiva começou a rachar um pouco no início do século III. Talvez o Montano não estivesse totalmente errado nas críticas dele sobre a frouxidão. Infelizmente, parece que não. E é nesse contexto de um certo relaxamento moral que acontece uma mudança importante, e veio de Roma. O bispo Calixto, que liderou a igreja lá entre 217 e 222, tomou uma decisão bem polêmica. Qual foi? Ele decidiu readmitir a comunhão, depois de fazerem penitência, claro, membros que tinham cometido adultério. E até, segundo os críticos dele, gente envolvida com aborto. Uau! Isso sim é um ponto de virada. E como ele justificou isso? O Calixto usou a imagem da Arca de Noé. Falou que, assim como a arca tinha animais puros e impuros, a igreja também devia abrigar tanto os justos quanto os pecadores. O objetivo era a salvação de todos. Mudou a ideia da igreja, então. Exato. Não era mais só uma comunidade de puros, mas sim um hospital ou uma escola para pecadores. E mais importante ainda, foi nesse contexto que, pela primeira vez que a gente tem registro claro, um bispo de Roma reivindicou uma autoridade especial para si. Como assim? Ele ligou essa autoridade a Pedro e aquela passagem de Mateus 16 sobre as chaves do reino dos céus para ligar e desligar os pecados aqui na terra. Nossa, uma reivindicação com consequências gigantescas para o futuro. E como reagiram a isso na época? Deu muita confusão. Tertuliano, que nessa altura já estava mais para o lado do montanismo, lá na África, ficou horrorizado. Escreveu textos super inflamados contra o Calixto. A lógica dele era, peraí, a gente não perdoa nem quem renega a fé, como é que agora vamos perdoar adúlteros? Ele representava a visão antiga, mais rigorosa. Que via certos pecados como uma barreira definitiva para a comunhão aqui na Terra. Isso. E essa questão da apostasia de negar a fé ficou terrivelmente real e em massa com a perseguição do imperador Décio em 250 d.C., né? Sim, essa foi diferente, né? Ele não queria só mártires isolados. Ele queria uma prova de lealdade de todo mundo aos deuses romanos. Exatamente. O Décio mandou que todo cidadão do império, cristão ou não, oferecesse sacrifício aos deuses romanos e pegasse um certificado para provar, o tal libellus. Foi uma prova de fogo para a igreja. Imagino. Muitos resistiram bravamente, morreram como mártires, outros foram presos, torturados, mas não negaram a fé. Esses viraram os confessores, figuras de enorme respeito, mas a verdade dura é que muita gente, talvez a maioria em alguns lugares, fraquejou. São os lapsi, né? Os caídos. Exato, os caídos ou desviados. Alguns realmente sacrificaram. Outros deram um jeitinho, suborno, influência, para pegar o certificado falso sem sacrificar. Até bispos importantes morreram, mas muitos outros cederam também. A perseguição mostrou uma fragilidade que talvez ninguém esperasse. Que situação terrível. E aí, quando a perseguição deu uma acalmada, com a morte do Décio em 251,
A igreja ficou com um problemão nas mãos. O que fazer com essa multidão de lápis? Era a grande questão. Excluir para sempre parecia desumano, ainda mais com aquela crença forte que o Cipriano, bispo de Cartago, defendia tanto. Extra ecclesia nulla salus. Fora da igreja não há salvação. Pois é. Devia ter uma pressão enorme para readmitir essa gente. Mas como fazer isso sem banalizar a gravidade da apostasia? Não era esse o tal pecado contra o Espírito Santo, que diziam ser imperdoável. Era o dilema no nível máximo. A tensão entre misericórdia e santidade da igreja chegou ao limite e as respostas variaram. Lá em Cartago, por exemplo, começou uma prática interessante com os confessores. Aqueles que resistiram à tortura? Esses mesmos. Como eles tinham sofrido pela fé, mostrado uma coragem incrível, quase sobre-humana, começou a rolar a ideia de que eles tinham um poder espiritual especial. Talvez até o poder de perdoar os pecados dos lápis. Como assim? Argumentavam que os méritos que os confessores acumularam com o sofrimento deles podiam de alguma forma cobrir os deméritos de quem tinha caído. Uma espécie de transferência de mérito? O Cipriano, o bispo, aceitou isso? O Cipriano respeitava muito os confessores, mas ele resistiu a essa ideia de que eles podiam dar um perdão assim automático para todo mundo. Ele queria manter a autoridade da disciplina na mão dos bispos. Faz sentido do ponto de vista da estrutura. Então, ele desenvolveu um sistema mais organizado e controlado, a penitência graduada. A readmissão era possível, sim, mas depois de um tempo de penitência pública. E a dureza dessa penitência dependia da gravidade da falta de cada um. Tinha diferença, então? Tinha. Por exemplo, quem só pegou o certificado falso era tratado diferente de quem realmente sacrificou. Quem cedeu depois de ser torturado tinha mais desconto do que quem cedeu só por medo. O processo exigia confissão, mostrar arrependimento publicamente, jejum, roupa de saco, cinza na cabeça e, no final, a reconciliação oficial, com o bispo impondo as mãos. Nossa, já dá para ver aí as raízes de muita coisa que veio depois, né? As práticas de penitência, talvez até a ideia de indulgência do tesouro dos méritos na Igreja Católica medieval. Sem dúvida. A semente está plantada aí. A ideia de que os méritos dos santos podem ajudar outros pecadores e a administração disso pela hierarquia da igreja. E junto com isso, a veneração pelos mártires e confessores explodiu. Como assim? As relíquias deles começaram a ser supervalorizadas. Os aniversários da morte deles, que eles chamavam de nascimento para o céu, eram celebrados nos túmulos e o pessoal começou a pedir a intercessão deles. Nascia ali o culto aos santos como a gente conhece. Interessante. Mas mesmo com o sistema do Cipriano, a questão principal, se a igreja tinha mesmo o poder de perdoar pecados tão graves como a apostasia, ainda não estava resolvida para todo mundo. E isso levou a uma briga séria, um cisma lá em Roma, né? Correto. O cisma novaciano, que começou ali por volta de 251. A briga foi na eleição do novo bispo de Roma porque o anterior tinha sido martirizado. Tinham dois candidatos principais, os dois eram presbíteros respeitados. Quem eram? De um lado, o novaciano. Ele defendia a linha dura, tradicional. A igreja aqui na Terra não tem autoridade para perdoar certos pecados capitais, homicídio, adultério e principalmente apostasia. O perdão para esses pecados era só com Deus, lá no juízo final. E a igreja devia ser o quê para ele? Para o novaciano, a igreja tinha que ser uma sociedade de santos, preservar a pureza a qualquer custo, mesmo que virasse uma minoria. Uma visão bem rigorosa. E qual era a outra opção? A outra opção era representada pelo Cornélio. Ele e a maioria do clero e do povo de Roma achava que o bispo, agindo em nome de Cristo e da igreja, tinha sim o poder de absolver todos os pecados, por mais graves que fossem, desde que tivesse arrependimento sincero e fizesse a penitência que o bispo mandasse. E a igreja seria? A visão do Cornélio era a da igreja como uma escola para pecadores, um lugar de misericórdia, de cura, de restauração contínua. Duas visões bem opostas sobre o que é a igreja e qual a missão dela. Quem ganhou essa disputa? A visão do Cornélio, que era mais inclusiva, mais pastoral, foi a que teve mais apoio. Ele foi eleito bispo de Roma. E o novaciano? O novaciano e os seguidores dele não aceitaram.
Consagraram o Novaciano como bispo rival e formaram uma igreja separada aos novacianistas. Eles se achavam a verdadeira igreja, pura, fiel, e viam as igrejas que seguiram o Cornélio, a linha que se tornou a católica, como corrompidas por serem moles com o pecado. E eles duraram muito tempo. Os novacianistas até que foram numerosos por um tempo, mas com o passar dos séculos acabaram sumindo. Então, a prática que acabou virando padrão na corrente principal do cristianismo, que a gente conhece como católica, foi essa: oferecer perdão sacramental para qualquer pecado depois do batismo, usando esse sistema de penitência administrado pela hierarquia, principalmente pelo bispo. Isso deve ter fortalecido demais o poder do bispo, né? Demais? Enormemente. Essa capacidade de administrar o perdão de Deus virou uma das funções mais importantes e distintas do bispo e do clero ordenado. A penitência, na prática, virou quase um segundo batismo, um sacramento essencial para a vida cristã. Entendi. A Igreja Católica passou a se ver cada vez mais claramente como essa escola ou esse hospital para pecadores, um lugar seguro que podia oferecer cura e reconciliação, de novo e de novo. Que transformação, hein? A gente começou falando do vento do Espírito soprando livre, de uma comunidade focada na pureza moral como identidade. Pois é. E terminamos com uma igreja bem mais estruturada, hierárquica, com bispos que têm o poder fundamental de mediar o perdão dos pecados. Fica muito claro como a necessidade, assim, inescapável de lidar com a realidade da fraqueza humana, com o pecado que continuava ali mesmo depois do batismo, foi um motor decisivo para essa mudança toda. Com certeza. A própria ideia do que a igreja mudou, né? De uma assembleia exclusiva de santos para uma instituição que abraça e tenta recuperar os pecadores. É uma ótima síntese. Essa tensão entre o ideal altíssimo da santidade cristã e a realidade de uma instituição feita de gente falível, que precisa de graça e disciplina o tempo todo, esse é um fio que a gente pode seguir por toda a história do cristianismo, gerando debates, reformas, divisões. E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Como é que essa tensão histórica entre o ideal espiritual e a realidade institucional, entre a graça e a disciplina, entre a liberdade do espírito e a necessidade de estrutura, como é que isso continua aparecendo hoje? Boa pergunta. A gente vê tantas denominações, tantas tradições cristãs tentando achar o seu próprio equilíbrio nisso, né? Às vezes pendendo mais para um lado, às vezes para o outro. Como é que os diferentes grupos hoje lidam com essa falibilidade humana dentro da comunidade de fé, tentando ser fiéis ao Evangelho e, ao mesmo tempo, relevantes para as pessoas de verdade? Fica aí a provocação para a gente pensar. Uma questão fundamental que merece nossa reflexão contínua, com certeza. Bom, com essa reflexão a gente encerra a nossa análise profunda de hoje. Esperamos que essa viagem pelas origens da estrutura e da disciplina na igreja primitiva tenha sido não só informativo, mas também estimulante para quem nos ouve. Foi um prazer, como sempre, mergulhar nessas fontes e tentar desvendar um pouco dessa história que é tão complexa e, ao mesmo tempo, tem tanto a nos dizer hoje. Na próxima semana estaremos de volta com um novo tema, novas fontes e, com certeza, novas descobertas. Até lá, que Deus abençoe a todos.